A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Hércules Denobi e nós estamos aqui para a live de número 9, Jovens Pentecostais. E eu quero iniciar esta programação de hoje lendo um texto bíblico, o que está na primeira epístola que escreveu João, capítulo de número 2. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esta é a palavra do Senhor para esta oportunidade. Nós queremos louvar a Deus pela vida, pela saúde, não é? E pelo privilégio abençoado de estarmos aqui com os nossos irmãos nesta oportunidade, nesse dia 15 de julho, não é? Para podermos conversar a respeito das perguntas que foram feitas aqui pelos nossos amados irmãos, algumas já no domingo, durante a transmissão que fizemos a partir de 11 horas da manhã, e outras que foram enviadas através das nossas redes sociais, através também do nosso e-mail, e estamos felizes pela participação de cada um dos irmãos. As lives que temos feito com o tema CFJP, Jovens Pentecostais, elas estão alusivas ao conteúdo deste módulo aqui, que é o nosso curso para formação de jovens pentecostais. O curso para a formação de jovens pentecostais, ele pode ser feito em classe na igreja, com um grupo mínimo de seis jovens, 6 irmãos, 6 irmãs, liderados, não é, ou monitorados, conduzidos os seus estudos por um líder de mocidade, pelo dirigente da igreja, o pastor da igreja, da congregação, o presidente do campo, enfim, ele pode reunir a mocidade e tratar dos temas que são abordados neste módulo. Eu vou deixar aqui para os irmãos uma dica: acessem o nosso site, que é www.cetadib.com.br, e você terá ali, inclusive você clicando na capa do livro, que é esta imagem aqui, você terá condições de ver os temas que são estudados, abordados no nosso módulo, e certamente terá toda a condição de absorver um aprendizado consistente que trará subsídio para a sua vida espiritual. O nosso intuito com o curso, inclusive, é a informação que nós trazemos já de capa, não é? Pronto, o Diego está nos ajudando ali, colocando o nosso endereço, para que você possa registrar e depois fazer uma consulta. O nosso curso é um manual de ensino e capacitação, treinamento, orientação quanto ao estabelecimento de prioridades para a vida do jovem pentecostal. Não perca tempo e organize aí a mocidade da sua igreja e forme hoje mesmo, não é, um núcleo. Compartilhem aí com os irmãos, clicando no aviãozinho que está aqui na sua tela. Deixa eu achar para te indicar, ele está aqui. Pronto, você vai clicar ali e vai compartilhar este convite para que os seus jovens amigos, o líder de departamento aí na sua igreja, o seu pastor, esteja conosco e participe desta bênção, porque será certamente uma vitória. E também você pode clicar, como os irmãos estão fazendo aí, no coraçãozinho, mande coração aí para o Instagram, para ele subir a nossa transmissão e nós estarmos tendo condição de atingirmos todos os nossos objetivos junto à nossa mocidade pentecostal. Amém? Vamos trazer aqui o pastor Ciro Sanches Iborde para estar conosco. Cadê? Achou. Aqui. Pastor Ciro, paz do Senhor, jovem. Paz do Senhor, pastor X. Como está? Tudo bem? Na bênção? Estou meio iluminado aí. Aí, ó. Eu tive um problema aqui de internet hoje, rapaz. Caso sério. Luta. É luta. Mas estamos aqui ajeitando as coisas e pronto. Enquanto você ajeita ali, eu vou fazer uma divulgação
desse material que está aí no monitor. Ó. Aí está a coleção de livros, os que já foram publicados pela CPAD, não é? São 6 os pregadores, é a coleção, não é? Que o pastor Ciro já escreveu para a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, que são os pregadores da Bíblia. Ele já escreveu a respeito desses 6 que estão publicados. E você pode adquirir qualquer um desses livros aí, acessando o site da nossa casa publicadora, que está no monitor cpad.com.br, e você terá condições de adquirir qualquer um dos títulos que já estão publicados desta série, faltando o último, que é Jesus, e vai ser uma bênção, está aguardado. Todo mundo está aguardando a chegada de Jesus, amém? Eita, bênção, trocadilho aí, para estar no marketing. Jesus breve virá. Mas breve virá. Estou achando que para esse ano tá difícil, hein? Será que não? Mas Jesus vai chegar na ordem que ninguém espera, né? É desse jeito. Com certeza. Amém. Muito bem. Então os irmãos acessem. Além desses livros que estão ali, que fazem parte da coleção, não é? Da CPAD, Pregadores da Bíblia, o pastor Ciro tem vários outros livros escritos, os evangelhos que Paulo jamais pregaria, erros que os pregadores devem evitar, mais erros que os pregadores devem evitar, os erros que os adoradores devem evitar, os erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Eu esqueci de algum, pastor Ciro, me ajuda ali. Não, tem um outro de Paulo. Tem um outro de Paulo. São 2 séries, né? Uma série sobre erros, que o irmão citou aí. Uhum. São 4 livros, erros que os pregadores devem evitar, e tem uma série de 4 livros. Certo. Depois tem evangelhos que Paulo jamais pregaria, procura os pregadores como Paulo. Pronto, procura os pregadores como Paulo, foi o que eu esqueci. E agora tem a série dos acertos, né, que os pregadores também devem observar. Que são esses que estão aí. Eu agradeço ao teu irmão pela divulgação. Amém. Tá jóia, então. Meu pastor, nós vamos prosseguir, porque são várias as questões de hoje. Vamos lá. E vamos ver até onde que a gente consegue chegar, né? Pois bem, Amém. Quero desde já agradecer, né, aos nossos irmãos que estão conosco na transmissão e reforçar que vocês compartilhem o convite aí, clicando no aviãozinho que está na sua tela, para que os outros irmãos, amigos, jovens que estão aí na mesma igreja que você, servindo ao Senhor, para que eles também venham estar conosco, participem dessa transmissão e sejam também abençoados, assim como você será nesta oportunidade. O nosso irmão José Júnior, o José Júnior levantou uma questão e aí, baseado na questão que ele levanta, ele faz algumas perguntas. Ele diz assim, qual crise ou crises enfrenta o jovem cristão no século XXI? Além da crise de desenvolvimento circunstancial e existencial, teriam outras? Como o jovem pode vencer ou encontrar ajuda para obter vitórias diante das crises, as que fazem parte da vida? Logo, a vida do jovem não é só momentos felizes? Meu Deus! Amém. Só momentos felizes não vai ser mesmo. Mas o nosso querido irmão José Júnior, ele faz uma pergunta interessante, porque ele pergunta e já vai respondendo, né? Eu percebo assim que ele foi perguntando, já foi falando, então ele já disse aí bastante coisa que a gente poderia dizer, né? Então a primeira pergunta, são várias perguntas dentro de uma só, não é? A primeira pergunta, um tanto genérica, mas ele mesmo ajuda a entender quando ele começa a citar os exemplos. Ele fala que realmente o jovem tem muitos desafios, né? E, claro, está exposto a muitas influências. Aí, para ser bem objetivo aqui, considerando que nós temos várias perguntas para responder, eu vou me concentrar mais nesse ponto que ele pergunta aqui, como vencer, já que são tantos os desafios, tantas as dificuldades, tantas as influências às quais os jovens estão expostos, não é? Como vencer ou como encontrar ajuda para vencer? Porque ele também fala isso, como vencer ou encontrar pelo menos ajuda para vencer, né? Pode continuar, que eu vou acertar o negócio do monitor que ele travou aqui. Certo. Eu diria, então, a priori, que o jovem precisa saber distinguir muito bem entre boas e ruins influências.
Porque tem muitas influências, a própria Bíblia diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Claro que em outro sentido, mas aqui, usando como exemplo, tem muitas vozes no mundo, tem muitas influências. Então, um jovem que quer vencer ante tantas crises, tantas dificuldades que há, como disse o nosso irmão José Júnior, no século XXI, ou seja, no presente, na presente era, no presente momento em que nós estamos, ele precisa, claro, antes de tudo, se ele é um servo de Deus, buscar ajuda em Deus, é claro, mas às vezes parece um tanto quanto vago dizer isso, buscar a Deus e tal. Claro que para quem sabe o que é isso, não é vago, porque o nosso socorro vem do Senhor. O próprio salmista disse, no Salmo 27, versículo 10, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Por que ele disse isso? Porque ele estava considerando, inclusive, a possibilidade de não ter apoio dos pais, né? E às vezes acontece, eu estou falando aqui, eu creio, boa parte dos jovens que estão nos assistindo tem pais que são salvos, graças a Deus por isso, e podem recorrer a eles. Mas é possível que haja jovens que não têm pais salvos, ou talvez nem tenham pais. Veja, por exemplo, as pessoas são órfãs, então a quem recorrer? Então é muito complicado. A primeira coisa que eu indico, então, se você tem pais salvos, fale com eles. Seus melhores amigos, por mais que hoje se diga muita coisa, mas os melhores amigos ainda os nossos melhores amigos são nossos pais, né? O adolescente ele tem que saber que os seus melhores amigos, se você tem pais, valorize. São seus melhores amigos. Na adolescência chega aquela fase em que o adolescente quer viver por conta própria, não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, e ele às vezes vai buscar conselho entre as más companhias. Então, primeira coisa, fale com seus pais. Segunda coisa que eu já falei, tenha boas companhias, não é? Participe dos grupos da igreja. Na igreja tem grupo de jovens, tem grupo de adolescentes. Participe da escola dominical, porque o adolescente precisa, o jovem, né, precisa ter esse sentimento de que ele participa de algum grupo, de que ele pertence a algum grupo. Veja como a influência do grupo, ela é importante. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha o meu grupinho, e aí eu voltava da escola muitas vezes, ou voltando do trabalho, nós estávamos lá no ônibus, na condução, estávamos juntos e bagunçando, um dando um tapa na cabeça do outro, jogando bolinha de papel no outro, tal. Aí um dava o sinal, descia, ficava um grupinho ainda, aí daqui a pouco descia, ficava 3, ainda continuava brincando, aí descia mais um, ficava 2, né? Eu e mais um. A gente continuava brincando. Dali a pouco descia mais um, o camarada ficava sozinho, eu no caso, aí não tinha mais com quem fazer graça, ficava quieto lá, né? Isso aí mostra o poder do grupo, a força do grupo. É o grupo que te faz querer fazer as coisas, quer positivas, quer negativas. Então, para vencer os desafios, para vencer as dificuldades, você tem que ter boas companhias. Os livros são bons companheiros, né? Que tipo de livro você pode ler? Nós, outro dia, falamos aqui de 30 escritores, inclusive está gravado, está na live do nosso CETADB lá no YouTube, CETADB Oficial, né? Você vai encontrar lá, ou no Oficial CETADB também, aqui mesmo no Insta, você tem lá também no IGTV do nosso Oficial CETADB. Lembrando aí que a conta oficial do CETADB é Oficial CETADB. Né? Essa aqui, ó. Essa aí que está aparecendo aí, Oficial CETADB. Muito bem, então, pastor Hércules, eu não quero aqui ficar divagando, a pergunta do nosso querido irmão, ela é bastante geral, assim, bastante genérica, mas a gente está lançando luz. Sim, ele menciona também esse ponto que é importante, que ele pergunta se a vida do jovem não é só de momentos felizes. Ora, não é só a questão do jovem, a vida de ninguém é 100% feliz. Mas o crente não é feliz? Sim, o crente é feliz.
Mas você falar de 100%, de todo momento, claro, não é. A gente tem nossas dificuldades. Tem os momentos de dificuldade. O próprio apóstolo Paulo falou para Timóteo, já que nós estamos falando de jovens, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita, ou seja, ninguém que está na luta, não é? Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos seguindo Jesus. Nós estamos andando nos passos de Jesus. Todo aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como foi a vida de Jesus? Foi uma vida de dificuldade, foi uma vida de provação. Zombaram dele, ele foi perseguido, não é? Mas ele venceu. E ele mesmo disse, eu venci o mundo, não se turbe o vosso coração. Não é? Eu venci o mundo. Ele não disse vós vencereis, né? Mas está subentendido. A turma sempre vai crescer para isso aí. Está subentendido que se nós estivermos nele, né, pastor Ecos, nós vamos vencer. Então, meu querido José Júnior, busque boas influências. Se você tem pais salvos, fale com eles. Busque ajuda do seu pai, da sua mãe. Pertença a algum grupo na igreja, isso é muito importante. Grupo dos adolescentes, grupo dos jovens. Não perca a escola dominical. Participe. Eu falo da escola dominical porque durante a semana, geralmente, os jovens estão estudando, se bem que agora estamos todos em casa, no geral, né? Mas quando voltar aí a aula presencial, muitos estudam à noite, mas pelo menos domingo, participe da escola dominical, pertença ao grupo, a algum grupo da igreja. Você precisa ter boas influências, boas companhias. Provação você vai ter porque nós estamos em guerra, como disse Paulo a Timóteo. O Senhor nos alistou para a guerra. Na guerra você tem momentos de trégua, claro. Não é? Você vê naqueles filmes, né, que os soldados em guerra, até quando tem uma trégua, eles fazem uma brincadeira com o outro e tal, faz um gracejo e brinca. É um momento de trégua. Nossa vida é assim também. Nós temos aqueles momentos de divertimento, mas não se esqueça, nós temos uma luta, uma peleja. A vida cristã é uma peleja, uma luta, uma batalha o tempo todo. Todos nós temos lutas. E ser salvo significa passar por luta, significa passar por dificuldade. Se você diz que é crente e não passa luta, alguma coisa está errada com você. Quando tiver um pregador na igreja fazendo convite para entregar a vida a Jesus, vá lá, entregue sua vida para Jesus, corre lá, porque o verdadeiro crente passa por tribulações. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é, pastor Ecos? Com certeza, com certeza. Então é isso aí. Tá aí os conselhos, não é? De com quem o jovem deve andar. Aí vai ter apoio, vai ter socorro, vai ter orientação, bons conselhos, né? Ande com o seu pastor. Eu, quando era novo convertido, tinha 19 anos de idade quando me converti, não é? Eu andei muito com o meu pastor. Andei tanto com o meu pastor que ele achou que eu prestava para alguma coisa e me colocou para liderar o departamento de oração da igreja. Olha. E aí, quando apareciam os endemoniados, ele tinha um Fiat 147, ele passava na minha casa para a gente ir junto. Entendeu como é o negócio? Porque a gente andava junto, ele criou uma confiança abençoada aqui no trabalho que a gente vinha desenvolvendo. Pois vamos lá. O Antônio Romário da Costa pergunta assim, um salvo pode perder a salvação? Eu creio que ele fez essa pergunta dentro do contexto da live anterior. Anterior, com certeza. Em que nós estávamos falando ali sobre as doutrinas da salvação, falamos sobre os 5 pontos, não é, da nossa soteriologia, o estudo da salvação, e tocamos aí em alguma coisa sobre essa questão de... Aliás, também na outra live, antes dessa anterior, nós já tínhamos falado... foi falado também a respeito. Sobre Hebreus. Então, só para reforçar o que nós já dissemos, um dos pontos da nossa soteriologia é a segurança da salvação. Lembra daquele acróstico, né, que nós citamos? FACTS. F-A-C-T-S. Um dos pontos diz respeito à segurança da nossa salvação, que no inglês eu falei que é security in Christ, segurança em Cristo, segurança somente em Cristo. Ou seja, a pessoa está segura em Cristo. A nossa salvação, ela é certa, ela é segura,
quando nós estamos em Cristo, porque o próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está lá em João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Muito bem. Agora, a pergunta do nosso irmão diz respeito à possibilidade de perder a salvação. Há possibilidade de perder a salvação? Possibilidade há. Biblicamente, sim. Claro que a pessoa não perde a salvação por qualquer motivo. É bom que se diga isso. Porque alguém pensa que Deus tem um livro lá, não é? Já que a Bíblia fala do livro da vida. Alguém pensa que Deus ele fica olhando para esse livro, olhando para nós, dali a pouco você comete um pecado, Deus vai lá, risca ou apaga. Aí você pede perdão, Deus escreve de novo. Não. Isso aí, inclusive, os irmãos de outra tradição, né, que gostam de brincar, eles até citam isso, fazem esse gracejo. O arminiano perde a salvação e consegue de novo. Não é assim que funciona, porque nós temos a segurança da nossa salvação. Porque a salvação, antes de tudo, ela é pela graça. Se a salvação fosse pelos nossos méritos, ninguém permaneceria salvo. A salvação é sobretudo pela graça. Se eu estou salvo, não é porque eu sou fiel e porque, claro, tudo isso é importante, Deus exige isso de mim pela sua palavra. Eu tenho que perseverar, aquele que perseverar, diz a Bíblia, até o fim será salvo. Agora, sobretudo, eu estou salvo por causa da graça de Deus. Agora, quando é que eu perco essa salvação? Existe a possibilidade de perder a salvação? A Bíblia diz que sim. Citamos a Hebreus em outras lives, mas também tem aquele texto conhecidíssimo de 2 Pedro, capítulo 2, em que Pedro utiliza inclusive o verbo resgatar. Você sabe que resgatar ali, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz respeito a ser salvo, ser regenerado de fato, a pertencer, a provar, como diz lá em Hebreus, do dom celestial. E provar do dom celestial ali não vai pensar que é participar da ceia, que eu vi outro dia um pregador aí até de renome dizer, não, ali é participar da ceia. Porque a pessoa que é salva, ela não perde a salvação. Se perdeu é porque nunca foi. Porque ali o texto deixa claro que a pessoa que, tendo provado o dom celestial, pode vir a cair. Porque a Bíblia tem essa possibilidade. E 2 Pedro 2 também mostra essa possibilidade. Vamos até ler esse texto, pastor Arcos, por gentileza? 2 Pedro 2, versículos 1 e 2. Veja como a Bíblia fala dessa possibilidade. A possibilidade existe. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Somente muitos. Sim. Tá bom. Não, só um já basta. Porque é isso aí. A ênfase que eu quero dar é esse verbo resgatou aí. Veja. Negarão o Senhor que os resgatou. Resgatou. Esse verbo é muito forte. Ou seja, aqui está falando da apostasia. Pessoas que, tendo sido salvas, resgatadas, dão as costas para Deus. E mais adiante Pedro explica. Ele usa até o exemplo da porca lavada que volta para o espojadouro de lama. Então isso aí, veja, é um caso de perda de salvação. Mas eu volto a dizer, não perdemos a salvação por qualquer motivo. A pessoa perde a salvação em que circunstância? Mas, irmão Ciro, tem uma contradição. O irmão não falou que quem está na mão de Jesus está garantido? Sim. Jesus disse, ninguém as arrebatará da minha mão. Mas a Bíblia explica a própria Bíblia e nós entendemos que só tem uma coisa que pode tirar você da mão de Jesus. A vida de pecado. Se você começar a pecar e permanecer no pecado e não vigiar, e lá em Hebreus está escrito, nós já citamos em outra ocasião, vede, irmãos, né, prudentemente e
Exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A pessoa pode se endurecer. Aí alguém dirá, não, mas se acontecer isso, que ela nunca foi salva. Bom, isso aí, quem defende aquele bordão, uma vez salvo, salvo para sempre, vai sempre dizer isso. Mas o fato é que a Bíblia manda vigiar, a Bíblia manda perseverar, a Bíblia manda não viver na prática do pecado. O livro de Hebreus, esse assunto é recorrente. Não é? Eu citei aqui em outra ocasião, capítulo 3, a Bíblia diz que nós somos uma casa, a morada do Espírito. Não é? Se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A Bíblia diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. A Bíblia diz que nós lá, Hebreus 6 também, que eu citei, que tendo provado o dom celestial, se a pessoa se desviar, lamentavelmente, ela perde a salvação. Capítulo 10 fala isso, da pessoa que pisa o espírito da graça, pisa no sentido de desprezar. A Bíblia cita o exemplo de Esaú, capítulo 12 de Hebreus. Não tem exemplo mais emblemático do que o de Esaú. Porque Esaú, ele tinha o direito da primogenitura, ele tinha o direito, era direito, mas ele desprezou. Ele disse, para que me serve isso aí? E aí a Bíblia diz que nós não devemos ser fornicários ou profanos como Esaú, que por um manjar de lentilhas vendeu o direito que ele tinha à primogenitura. Né? Então, pastor Hercos, eu acho que... Eu vou te ajudar, pastor, assim, essa questão toda é dessa forma mesmo, é assim que eu creio e é assim que nós aprendemos na Assembleia de Deus. Aí, por que é que volta e meia essa questão volta à tona e aqui o nosso irmão Antônio, ele apresenta, né, como uma dúvida que ele tem, mas eu vou te assegurar que nós temos muito mais crentes dentro da nossa Assembleia de Deus que também tem essa mesma dúvida. E por que isso? Hoje ainda, enquanto eu estava fazendo uma atualização na minha rede social, eu vi a postagem de um irmão que eu conheço, entendeu? Que ele é obreiro ainda, um oficial da igreja, e ele fez uma postagem de um certo autor, que eu não vou mencionar o nome, e o texto, ainda que bem construído, dava uma outra ideia a respeito da questão de poder perder ou não a salvação. Então, por que isso acaba acontecendo? Porque os nossos irmãos têm acesso à internet e vão lá e acham frases bonitas, não é? E replicam essas frases bonitas. Só que nem sempre uma frase bonita, por trás dela tem uma verdade bíblica. Então, nós temos que prestar atenção nisso. De forma que um salvo pode sim perder a salvação. É só se distanciar de Jesus se ele já está correndo o risco. Não é? Essa é a realidade. Logo que comecei a namorar com a Eliane, eu vi meu sogro numa escola dominical contar uma história, e essa eu também nunca me esqueci. Diz que um casal estava indo pela pista, pela rodovia, e no sentido contrário veio um carro e um casal de recém-casados, mas estavam coladinhos um no outro, entendeu? E passaram. E quando passaram, a velha que estava assim do lado do velho, e ele dirigindo e tal, ela se voltou assim para ele e disse, a gente com o passar dos anos se afastou. Aí o velho olhou para ela e falou, pois é, mas não fui eu que me afastei de você, foi você que se afastou de mim. Eu sempre estive no mesmo lugar, sempre estive dirigindo. E é essa a realidade que nós vemos hoje. As pessoas vão se distanciando, vão se afastando, não é? E quando vem, já perderam o primeiro amor. É verdade. É isso aí. Sérgio Oliveira é o nome do nosso amado que perguntou assim, por que os assembleianos são considerados pentecostais? Vamos aqui procurar responder resumidamente. Em primeiro lugar, o pentecostalismo começou quando? Eu começo perguntando. Começou, claro, o Armínio Sincero está conosco aí, ó. Armínio Sincero com C, viu? Com C. É porque isso aí é uma brincadeira que ele faz. Já está no fogo ele, né? Essa página dele é de humor, mas ele é uma pessoa séria, é um pastor. Ele faz umas brincadeiras e através das brincadeiras ele vai atraindo os jovens, tal. Já fiz uma live lá com ele também.
É uma benção aí, nosso querido Armínio Sincero, com C para brincar com os irmãos calvinistas que zombavam dele e tal, diziam que ele não tinha conhecimento, aí ele, só para cutucar os camaradas, lançou o Armínio Sincero com C. E a página dele tá bem lá. Tá indo bem. Deus abençoe, irmão. Irmão Diego, pastor Diego, grande pregador. Homem que tem... E Deus fez, quem sabe um dia ele participe conosco aqui para ele contar a experiência dele, como Deus o libertou da vida de drogas e de bebida e tal. Uma grande transformação. Mas vamos adiante, rapidamente. Então, o pentecostalismo começou no dia de Pentecostes, né? Muita gente vai questionar, não, isso aí são os assembleanos que dizem isso. Veja, se você falar com um presbiteriano, ele vai dizer que ele deriva da Bíblia o que ele defende. Se você falar com um batista, a mesma coisa. Não é? Então, nós, como assembleianos, nós dizemos que o pentecostalismo começou na Bíblia. Começou no primeiro século, está na Bíblia. Ah, mas e o que aconteceu agora mais recentemente? O que aconteceu agora mais recentemente foi o reavivamento da fé pentecostal. Ah, mas demorou tanto tempo. Bom, se você estudar a história da igreja, você vai ver que houve precursores do movimento pentecostal em vários lugares. Houve movimentos isolados, mas lamentavelmente, durante toda a Idade Média, você sabe, infelizmente, prevaleceu aí o romanismo, os dogmas romanistas, lamentavelmente. Então, a fé pentecostal ela foi ficando de lado. Depois, com a reforma, houve ali também um despertamento, um certo despertamento, mas o despertamento foi mais para o estudo da palavra e tal. Não se voltou, as pessoas não se voltaram mesmo para as doutrinas paracletológicas, as doutrinas do Espírito Santo. Isso só começou a acontecer de uma maneira mais destacada no início do século XX, com aquele movimento lá em Topeka, no Kansas, né, com aquele homem chamado Charles Fox Parham. Charles Fox Parham, ele tinha alguns alunos e ali ele deu uma incumbência para aqueles alunos para estudarem a Bíblia e tal, e eles ali descobriram que o batismo no Espírito Santo, descobriram que já estava na Bíblia há muito tempo, o batismo do Espírito Santo tinha como evidência o falar em línguas. E isso depois foi influenciando outras pessoas, não dá tempo de dar detalhes. Chegou lá na Rua Azusa, em Los Angeles, né, com William Seymour. Foi lá também para Chicago, com aquele outro ministro, né, William Durham. Aliás, foi William Durham que influenciou Gunnar Wingren e Daniel Berg. A gente fala muito da Rua Azusa, mas Gunnar Wingren, na verdade, ele foi influenciado por um outro homem chamado William, a gente fala muito de William Seymour, mas na verdade, essa pronúncia aí é complicada. Muitos falam Seymour, né? Seymour. Mas você ouve americanos falando, eles falam Seymour. Né? Até alguns falam... O pastor Antônio Gilberto falava Seymour, né? Porque dentro dos Estados Unidos essa pronúncia varia muito. Eu prefiro falar o Seymour, mas muitos falam Seymour, muitos falam Seymour. O pastor Antônio Gilberto falava Seymour, né? Isso é bem... varia um pouco. Mas esse irmão aí, William Seymour, ajudou muita gente, né? O movimento que houve na Rua Azusa. A Rua Azusa foi, na verdade, um centro irradiador da fé pentecostal, mas também o próprio William Durham, lá em Chicago. E aí, Gunnar Wingren veio para o Brasil com Daniel Berg, não somente ele, teve outros irmãos que foram influenciados também. A gente fala mais da Assembleia de Deus, mas a própria congregação cristã no Brasil também é considerada pentecostal. E nós pentecostais, aliás, deixa só para... A gente vai divagando aqui, deixa eu só ser mais resumido com a pergunta do nosso irmão. Por que os assembleanos são considerados pentecostais? Bom, nós somos pentecostais porque fazemos parte da chamada primeira onda pentecostal no Brasil. Você sabe que o pentecostalismo no Brasil ele é descrito por meio de ondas, né? Então você tem primeira onda, segunda onda e terceira onda. A primeira onda vai de 1910 a 1950. E o principal movimento dessa primeira onda é justamente a Assembleia de Deus,
que foi a igreja que cresceu mais e tal, nesse período, né? Primeira onda. Depois veio já a segunda onda, né? Aí já com alguma modificação, a igreja quadrangular, Nova Vida, Brasil para Cristo. Mas uma segunda onda um pouco diferente, mas ainda mantendo ali determinados princípios que são próprios dos pentecostais. O problema está na terceira onda. A terceira onda que surge em meados dos anos 70, que é chamada de neopentecostalismo. Hoje, os acadêmicos não gostam mais de chamar de neopentecostalismo. Não, isso aí é pejorativo, são pentecostalismos, são vários tipos. Eu prefiro continuar falando neopentecostalismo, por quê? Porque eu abordo do ponto de vista apologético. E do ponto de vista apologético, eu gosto de caracterizar neopentecostalismo, lamentavelmente, porque as igrejas neopentecostais, não estou dizendo que os irmãos que pertencem a essas igrejas, eles não têm salvação ou tal, nada disso. Mas, lamentavelmente, essas igrejas professam um pseudo-pentecostalismo, centrado na teologia da prosperidade, centrado em certos moveres e tal, e unções, e rosa ungida, e arruda, e uma série de coisas que não tem nada a ver com o pentecostalismo. O pentecostalismo bíblico, ele tem um compromisso realmente com a palavra de Deus, a Bíblia como fonte de autoridade principal. Agora, o neopentecostalismo, não quero aqui citar, veja que nas outras ondas eu citei nomes de igrejas, porque eu estava citando positivamente. Agora eu fico até constrangido de citar nomes, mas só para ninguém ficar curioso, as igrejas que pertencem ao movimento neopentecostal geralmente são aquelas cujas denominações têm algum adjetivo de grandeza, né? Alguma coisa assim universal, ou talvez internacional, ou talvez mundial, entendeu? Uma coisa assim que tem um adjetivo de grandeza. Então, são as igrejas neopentecostais. A Assembleia de Deus, ela é pentecostal porque ela faz parte da primeira onda. Ela surgiu ali ainda no início do século XX, né? Veio para o Brasil em 1910, 1911, ele quando começa, né, com Daniel Berg e Gunnar Wingren. A Congregação Cristã do Brasil, no Brasil também começou nesse período, é considerada também primeira onda, mas a igreja que realmente representa o movimento pentecostal de primeira onda é justamente a Assembleia de Deus. Tem outras também. Eu sei que tem. Para considerar o Franciscon, sim, que foi o fundador da Congregação Cristã no Brasil, ele veio dos Estados Unidos no mesmo navio com Gunnar Wingren e Daniel Berg. Os nossos missionários ficaram em Belém do Pará e o Franciscon desceu para o sul e aqui no interior do Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina, ele fundou a Congregação Cristã no Brasil. Cresceu muito aí no sul, né? Aqui em Paraná foi a sede deles durante muitos anos, né? Mas o início da igreja, da denominação, foi na cidade de Santo Antônio da Platina, aqui no interior do estado do Paraná, próximo aqui a Londrina, coisa de 100 quilômetros de Londrina, que está a Congregação Cristã do Brasil. Mas... E uma grande diferença que nós temos da Congregação Cristã no Brasil é que a Congregação Cristã no Brasil é calvinista, né? De fato. Por incrível que pareça, eles são considerados pentecostais de primeira onda, mas eles são calvinistas. Eles têm uma doutrina completamente diferente da nossa, tal, nesse sentido, mas tem, pelo menos na sua origem, aquele fervor, né? Fervor pentecostal de primeira onda, porque foram justamente o Franciscon foi influenciado por William Durham, lá de Chicago, né? Mas ele era oriundo da igreja presbiteriana. Sim, pois seguimos lá então. Mas ele passou por lá pelo... De fato. Essa foi a questão que levantou o nosso irmão Sérgio Oliveira, porque os assembleanos são considerados pentecostais, está aí respondida. O nosso irmão Webson Buni, ele fez uma pergunta, inclusive baseado também naquela questão que estava sendo abordada na live de número 8.
que inclusive quero lembrar que todas as lives já feitas, a de 1 até a número 8, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Não é? Os irmãos podem acessar o nosso canal no YouTube. Eu vou deixar aqui na tela para que você depois possa acessar Cetadeb Oficial e assistir as outras 8. Mas naquela foi discutido a respeito do assunto, quando você estava falando a respeito das doutrinas da salvação. Aí o irmão pergunta assim, então aquela frase, dê um passo para Jesus, é herética? Não é herética porque é bíblica, né? O que é bíblico não é herético. Por que ela é bíblica? Porque lá em Tiago 4:8 está escrito o quê? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então quer dizer, não está escrito que se eu me chegar a Deus, ele também vem para mim? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ele se aproxima de mim. Agora, tem que entender isso. Outra coisa, tem que fazer uma distinção entre o pregador e o ensinador. O pregador nem sempre tem tempo de dar uma aula de soteriologia na pregação. Já pensou se toda vez que o pregador fosse falar sobre a salvação, ele dissesse, olha, vem amigo para Jesus nesse momento, só que na verdade você só está vindo porque antes a graça preveniente de Deus ela te envolveu para que você fosse movido pelo Espírito e só por isso que você vai vir. Não, o pregador já sabe que o camarada está sendo... Claro, tem pregador que não sabe, mas o pregador que se preza, ele sabe disso. Então ele sabe, ele conhece a doutrina, ele sabe que aquele pecador está sendo convencido pelo Espírito Santo, ele está sendo envolvido pela graça de Deus. Então ele faz o convite, ele lança o convite. Venha, meu amigo, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós, dê um passo para Jesus, porque assim como o pai do filho pródigo, quando o filho voltou para a casa do pai, o pai correu em sua direção. Não é herético isso. A questão é que precisa entender que não é pelagianismo. Não vá confundir a nossa doutrina com a doutrina de Pelágio. Porque Pelágio, não é? Armínio foi acusado, inclusive, de pelagiano, por um camarada chamado Gomaros, não é? Gomaros, porque a grande controvérsia, o pessoal fala de calvinismo e arminianismo, mas a controvérsia foi entre Armínio e Gomaros. E Armínio acabou morrendo, e os gomaristas, que eram os discípulos de Gomaros, acabaram se contrapondo aos arminianos, que foram chamados também de remonstrantes. Os gomaristas eram calvinistas, e os remonstrantes, porque eles fizeram uma remonstrância, né, uma contestação da doutrina calvinista, e acabaram sendo condenados, porque em Dort, né, como é chamado, a maioria dos julgadores lá eram calvinistas. Então é claro que os arminianos foram sumariamente ali refutados, porque a maioria dos julgadores lá eram calvinistas. Mas, na verdade, depois os remonstrantes eles continuaram defendendo a doutrina arminiana, né? E depois o Wesley continuou também, até que surgiram aqueles 5 pontos que nós abordamos na nossa live anterior. Mas então, dentro daquele contexto, creio que surgiu essa pergunta do nosso irmão, não é herético você dizer aquela frase, dê um passo para Jesus, porque o pregador, na dinâmica da pregação, ele não tem como explicar tudo isso que nós explicamos. Mas ele sabe que quando ele chama o pecador para entregar a sua vida a Jesus, ele sabe que o Espírito Santo está convencendo, está trabalhando na vida daquela pessoa. Então ele diz, venha para Jesus, dê um passo para Jesus e ele irá em sua direção, porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Mas ele não está dizendo com isso que o primeiro passo é do pecador. Porque na salvação sempre a iniciativa é de Deus. Lembra de Zaqueu? Apesar daquela canção que fez sucesso, que dizia que o Zaqueu chamou a atenção de Jesus, né, que ele subiu na figueira e chamar sua atenção para mim, né? Porque se ele não tivesse subido na figueira, Jesus o olharia. Não, aquilo ali é um exagero, porque na verdade foi Jesus que viu Zaqueu. A iniciativa é de Deus na salvação, é Ele que tem a iniciativa, é Ele que quer salvar o pecador. A iniciativa não é do homem, mas o homem precisa também receber. O ser humano precisa receber pela fé e pelo arrependimento. Porque não adianta nada o Espírito Santo convencer se a pessoa
Não é graça irresistível, nós explicamos. A graça irresistível, que é defendida pelos calvinistas, diz que não. Quando o Espírito convence, não tem jeito. A pessoa... Não, a Bíblia mostra casos também de pessoas que endureceram o seu coração. E tanto que a Bíblia diz, o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, acredito que ficou claro aí, pastor. E João, o evangelista, ele diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sim, a iniciativa o primeiro passo é do Senhor. A iniciativa é de Deus, mas também não está errado. Claro, dentro da explicação, né? Aí a pessoa tem que entender que o pecador ele só vai a Jesus porque ele foi primeiro revestido, ele foi impulsionado pelo Espírito através, mediante... Ele foi convencido. O Espírito Santo convence, né? Jesus falou, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Pastor Ciro, para falar a respeito das versões de Bíblia, o pastor Fernando Silva, que está aí na live conosco, é funcionário aqui da escola, né? É o nosso amigo, pastor Fernando. Isso, ele pergunta sobre a versão Peshitta. Peshitta. A versão Peshitta é uma versão siríaca, né? Assim, fazendo uma comparação, é uma espécie de uma Vulgata, né? A Vulgata latina, por exemplo, ela é uma tradução completa da Bíblia para o latim. Ela foi, e depois essa tradução também foi traduzida para o português. Então o que acontece? A versão Peshitta que significa comum, né? Vulgata quer dizer vulgar, mas no sentido de comum também. Peshitta quer dizer, na verdade, mais precisamente simples, né? Uma coisa mais simples, mais comum, mais fácil de entender. Então, o que é a Peshitta? A Peshitta, ela é uma versão siríaca. Temos em português essa versão, foi publicada pela BV Books, que nós citamos também na live anterior. É uma editora que tem aí também trazido obras inéditas para o Brasil e trouxe essa versão aí chamada Peshitta. Veja, é bom, como eu falei, você que é estudioso da Bíblia, você que é estudiosa da Bíblia, não tem problema nenhum você comparar várias versões. Só que essa versão Peshitta, ela não é das mais recomendáveis como texto final, aquele texto... eu ainda continuo dizendo que as melhores traduções são as que nós utilizamos. A versão corrigida de Almeida, a versão atualizada de Almeida. Aqui a oficial para nós, na Assembleia de Deus, é justamente a Almeida Revista e Corrigida, que é uma tradução de equivalência formal. Essa tradução é muito boa, já foi testada com as várias descobertas que foram surgindo aí de manuscritos, foram comparando, foram testando, que a Bíblia é um livro que é sujeito a teste. Os críticos falam da Bíblia, mas cada vez, veja, falaram tanto, eu citei aqui também, falaram tanto lá que nós fizemos a tradução, né? João Ferreira de Almeida fez a tradução, e a equipe depois, que o sucedeu, porque João Ferreira de Almeida acabou morrendo antes da conclusão da sua obra, muitos contestavam, dizendo, não, ele se valeu do texto massorético do século XI depois de Cristo, que está lá naquele museu lá da Rússia, né? Aquele texto, porque os escribas, eles mantinham sempre uma versão mais nova, não é? Hoje, claro, o que é antigo tem muito valor, mas para quem estava, por exemplo, fugindo de uma guerra e tal, ou de dificuldades, a pessoa se preocupava sempre em preservar o que estava mais novo, o que estava em melhor estado. Então, ele não se preocupava com o que era mais antigo. Então, havia essa contestação, porque o texto massorético ele tem uma distância de mais de 1000 anos em relação aos originais, mas surgiram os manuscritos do Mar Morto.
Mas aqui eu não quero ficar divagando, que esse assunto de tradução eu gosto bastante, eu vou lembrando de outras coisas, mas só para concluir, as versões siríacas, então, elas surgiram entre os séculos I e IV. Essa tradução peshita é completa, sendo que o Antigo Testamento foi feito entre o século I e o século II por judeus cristãos, foi uma comissão, né, que fez essa tradução do Antigo Testamento, e depois o Novo Testamento entre o século III e o século IV. Siríaco, para deixar mais claro, é um dialeto, né, do aramaico. Veja como isso é complicado, porque o aramaico já é um dialeto, já é algo que vem do hebraico, já é algo popular. Então o siríaco derivou do aramaico. E aí o que aconteceu? Foi feita uma tradução do hebraico para esse siríaco, e foi feita uma tradução do grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, para o siríaco. Então, o que chegou a nós em português é uma tradução desse siríaco para o português. Então, aí você vê que tem dificuldade, porque a tradução de melhor qualidade é aquela que vem diretamente dos originais, né? Você pega uma tradução que foi para o siríaco para depois vir para o português, você vai encontrar muita discrepância. Há discrepância, há dificuldades ali, né, no texto. Em alguns momentos parece muito com a Septuaginta, no caso do grego, né? Porque parece que foi feito ali um cotejamento comparando-se com a Septuaginta. Então, como eu já disse, é importante para você ter, para você examinar, para você conhecer, mas não é uma boa versão para você utilizar, por exemplo, como alguém dizer, não, agora sim eu tenho uma Bíblia de qualidade, os melhores textos. Não são os melhores textos. É mais uma versão, mas é uma versão siríaca que surgiu depois e tal. Não é um texto de muito boa qualidade, porque foi traduzido primeiro para o siríaco para depois vir para o português. Veja, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então é muito melhor uma tradução que vem direto do grego para o português. Se eu pego um texto que foi escrito em grego, traduzo para o siríaco, para depois traduzir para o português... Alguma coisa vai se perder aí. Você adapta para o siríaco, porque quando você faz uma tradução, não é só palavra por palavra, não tem jeito, tem palavra que só faz sentido num idioma. Então você tem que fazer adaptações, depois você faz outras adaptações, isso aí, claro... acaba como resultado final, não fica uma tradução de boa qualidade. Mas não estou com isso dizendo para você não comprar, não ter essa Bíblia. Eu, por exemplo, gosto de ter todas as versões. Tudo que surge de novidade, eu vou comprar, às vezes não consigo comprar na versão impressa, mas compro para ter no tablet, né, para ler no computador. Eu gosto de ter todas as versões para comparar, né? Então é isso aí, irmão. Pastor Fernando. A leitura bíblica em versões diferentes, de uma para outra, ela pode lançar luz e dar facilidade para que alguém compreenda, não é? Sim. Eu mesmo, quando me converti e comecei a estudar, na época eu desenvolvi um sistema de informática para o controle de uma biblioteca que meu sogro tinha, em troco de uma Bíblia Thompson. Isso foi em 1993. Irmão, sabe, desculpa eu te interromper, que a Thompson até hoje se não for a melhor, está ali, ó. Ela é top. A verdade é a melhor Bíblia de estudo, é a Thompson. A Thompson, a Pentecostal, estão ali, ó. É porque ela tem um texto bíblico, a versão contemporânea. E a época isso gera uma dificuldade. A gente tinha uma orientação para ler Almeida. Tanto é que é importante que se frise que na nossa Assembleia de Deus está convencionado em Assembleia Geral da CGADD, que a oficial é a revista corrigida, né? Então, só para que os irmãos tenham essa informação, isso é convencionado em Assembleia Geral, a Bíblia oficial é o texto bíblico Almeida, revista e corrigida. Pode falar. Posso fazer duas indicações aqui? Bora lá, vamos lá. Tão perto de mim aqui, eu estou vendo que tem gente interessada aqui. Só um minutinho. Vamos lá.
Eu vou aproveitar, meus irmãos, para dizer para vocês a respeito do nosso curso para a formação de jovens pentecostais, que é o nosso alvo, não é, no trabalho que estamos fazendo nessa live Jovens Pentecostais. Organize uma classe, são necessários apenas, no mínimo, 6 jovens, para que você faça uma classe e estude o conteúdo deste curso para a formação de jovens pentecostais. São 10 lições, temas muito abrangentes, direcionados, voltados para a necessidade e para a realidade da nossa juventude. Acesse o nosso site, que um dos nossos funcionários vão colocar aí nos comentários, e acesse lá, clique na página onde está a miniatura do livro do curso de CFJP e veja o conteúdo. Ali tem os capítulos com os tópicos e subtópicos que são abordados em cada uma das lições. O material foi escrito pelo pastor Ciro Sanches e Borges, especialmente para o curso, e também as videoaulas do módulo foi gravado pelo pastor Ciro para este curso. Pastor Ciro, vamos lá. Eu vou recomendar 2 livros aqui, para quem quer estudar sobre versões da Bíblia. Esse livro aqui, da Edições Vida Nova. Versões da Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, peraí. Olha aqui, Versões. Tá dando para ler aí, Afasta um pouquinho mais para trás. Aí, ficou melhor. Assim, pronto. Ficou jóia. Versões da Bíblia. Olha o nome aí da autora, tá vendo? Versões da Bíblia. Esse livro é muito bom. Tá ótimo. E um outro livro, esse aqui é de um autor, é de um padre, mas é interessante como ele faz uma... Desculpa, não é um padre, é um erudito da Igreja Católica, não é? Não sei se era padre, não tenho certeza. Mas tem um currículo extenso aqui. As edições da Bíblia no Brasil. Edições da Bíblia no Brasil. Olha aí o nome dele aí, Cláudio Vianney Malzone. Qual que é a editora? É editora Paulinas. Paulinas. Esse livro aqui é muito bom, porque olha só. Aqui ele fala, ele conta a história de João Ferreira de Almeida e é fiel. Eu já li aqui, porque a gente fica ali com desconfiança, né? Porque pensar, o camarada vai jogar pedra, porque não é católico, mas ele fala ele retrata, ele fala ele conta a história da Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Bíblia Shed, que é baseada na versão atualizada de Almeida, não é? Da Vida Nova, Almeida Século XXI, Almeida Corrigida Fiel. Hoje em dia muita gente fica falando qual a diferença entre corrigida e corrigida fiel. Bíblia de Estudo Scofield, Antônio Pereira de Figueiredo. Aqui ele só não fala da Peshita, né? A Peshita você vai ter que procurar em outro lugar. Mas é muito interessante, esses 2 livros aqui falam... E é importante, quem gosta de estudar Bíblia, é importante que tenha algumas versões. Eu vou dizer algumas porque acho que pelo menos 3 versões diferentes é importante que tenha para comparar texto com texto e lançar mais luz sobre aquilo que está se propondo estudar. E certamente vai ser Deus. Gasta um pouco do seu dinheiro. A turma fica juntando muito dinheiro, pastor. Entendeu? Tem que comprar versões diferentes da Bíblia e utilizar, não é? E utilizar para estudar a palavra de Deus e crescer, tanto na graça quanto no conhecimento. É verdade. Pois bem, meus irmãos, nós vamos encerrar, meu pastor, porque assim, a próxima pergunta que tem aqui diz respeito à teologia sistemática de Eurico Bergstein. Então nós vamos deixar entraram várias perguntas. Tem Souza. Eu tinha até separado aqui o livro dele para ler, o meu tem capa antiga ainda, mas fica para próximo, porque a pergunta domingo, realmente... Domingo, 11 horas da manhã, nós vamos estar respondendo essa daí. A pergunta é interessante. Amém. Pastor Ciro, faça uma oração e nós vamos estar encerrando nessa oportunidade em nome de Jesus, agradecendo a cada um dos irmãos que estiveram conosco. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vossa família e vamos aguardar no Senhor. O Senhor é a nossa força, Ele está conosco, nos ajudará, em nome de Jesus. Amém, pastor Hércules, grato pela oportunidade. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença mais uma vez, participando desta live tão abençoada. Ó Pai, continua abençoando o pastor Hércules, a irmã Eliane, toda a família.
o nosso CETAD do Senhor abençoa grandemente, que possa continuar crescendo e sendo esse centro de excelência, de estudo da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.